Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão respeitando a quarentena? É importante, viu? Respeitar a quarentena, manter o isolamento para se proteger. Bem, vamos iniciar nossa aula de hoje estudando movimento circular, certo? Então, vejamos, inicialmente o conceito. Quando eu pergunto, já perguntei várias vezes durante as aulas, o que é o movimento circular? E eu vi várias respostas. Por exemplo, alguém me disse, professor, é quando, é quando ele roda, é quando ele roda. É quando o móvel roda, realmente. O outro disse, não, ó, professor, circular, ó, que está circulando, então faz um círculo. Tá certo também. Hã? Então, minha gente, realmente o movimento circular é quando o móvel faz um círculo, não tenha dúvida. Agora, se ele fizer um círculo com velocidade constante, aí é circular e uniforme. Se ele fizer um círculo com velocidade variável, aí é movimento circular variado, certo? Então, quando o móvel circula, ele percorre uma circunferência, ele faz um círculo. É um movimento circular. Agora observe, em cada ponto da trajetória, a velocidade é tangente. Se perguntarem qual é a direção do móvel quando ele faz um movimento circular, a velocidade é tangente. Em cada ponto, a velocidade tem a direção da tangente. Aí está mostrando o desenho. Ó. Em cada posição do móvel, a velocidade é tangente à trajetória, que é uma circunferência. E exemplos práticos de movimento circular, todo mundo sabe. Olha, toda vez que eu pergunto, eu ouço a mesma resposta. Roda gigante, ótimo, é um movimento circular, sim. Mas a gente pode pensar também, você está vendo uma volante de um automóvel ali à direita, na imagem, qualquer ponto dessa volante está fazendo um movimento circular. A ponta do ponteiro de um relógio, a pontinha, a extremidade, faz um movimento circular. Aí alguém pergunta, só a ponta, professor? Não, um ponto do meio do ponteiro, um ponto que está no meio, faz um movimento circular, só com um círculo menorzinho. Então, tem vários exemplos, né? Como vocês estão vendo. Qualquer disco que esteja girando e qualquer ponto dele está descrevendo um movimento circular. No movimento circular, tem duas coisas importantes que a gente deve dizer, quando o movimento circular é uniforme, que é o caso mais simples que nós vamos estudar agora. Uniforme quer dizer que a velocidade tem módulo constante, não há variação do módulo. É o seu carro girando uma praça com a velocidade sempre constante, 30 km por hora. Ele está girando a praça, fazendo um círculo, mas a velocidade, o velocímetro está sempre marcando a mesma velocidade. Né? Agora, note que a direção da velocidade está variando, né? Porque em cada ponto tem uma tangente diferente. Tá certo? Pronto. Você aí vê na figura um móvel, né? Uma bolinha fazendo um movimento circular, deslocando-se para a esquerda, né? Uma bolinha deslocando-se para a esquerda. Então, nós vamos analisar as duas velocidades que aparecem nesse movimento, tá certo? A primeira velocidade, velocidade escalar ou linear, né? Linear. É aquela antiga velocidade que você já estudou desde do ensino fundamental, né? Aquele ΔS sobre ΔT. A velocidade escalar ou linear, ela é chamada aqui de linear, né? Velocidade linear é aquela mesma escalar que você já estudou no ensino fundamental. Tá certo? Ou seja, ΔS sobre ΔT. Agora, ΔS, olhando a figura, é o comprimento do arco que liga a posição inicial até a posição final. O ΔS é o comprimento do arco. Tá certo? Digamos, se você me disse aquele arco, 10 metros, ponto, o ΔS é o valor do comprimento do arco. O ΔT é o tempo decorrido, tá certo? A unidade dessa velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Então aí não tem novidade nenhuma porque vocês já conheciam. O ΔS é o tamanho do arco, não é?
e o ΔT é o tempo decorrido. Agora vamos à segunda velocidade, que é a velocidade angular, não é linear. Linear já foi dito em cima, angular. Você olhando a figura, você observa que a partícula que descreve o arco, tá certo? Ela descreve o arco ΔS, ela também descreve um ângulo Δθ. É o ângulo central, tá olhando ali, né? Olha, quando ela percorre o arco ΔS, ela descreve um ângulo Δθ, que está mostrado ali na figura. Então, em vez do deslocamento escalar, você vai botar agora um deslocamento angular. Você vai tirar o ΔS e colocar o Δθ. Ou seja, vai tirar o deslocamento linear ou escalar e colocar um deslocamento angular, Δθ. Tá certo? Esse Δθ, na verdade, é o ângulo central, tá certo? Que está desenhado ali na figura. Ó. É o ângulo descrito pelo móvel, é o ângulo central da circunferência ali. Ó. Então, dividindo esse ângulo pelo tempo, você tem a velocidade o quê? Angular. Lembre que o ângulo é medido em radianos. O ângulo é medido em radianos, né? Graus ou radianos, mas no sistema internacional é radianos. E o tempo é em segundo, então a unidade seria radiano por segundo. Qual é a novidade? Trocar o ΔS pelo ΔT. Apenas tira o ΔS e bota o Δθ. Tira o ΔS e bota o Δθ, que é o ângulo descrito, né? O ângulo central. Vamos seguindo. Agora, nós temos os conceitos agora, né, de período e frequência, né? Vamos conceituar o período e a frequência no movimento circular, certo? Movimento circular uniforme. Primeiro, período. Então, o período é definido como o tempo necessário para que o móvel complete uma volta. A roda gigante. O que é o período da roda gigante? Você está sentado naquela cadeira. Pronto, é o tempo que ela gasta para você efetuar uma volta. Certo? Quando você completar uma volta, se você tiver cronometrado, o tempo que foi gasto é exatamente o período. Então, o período é o tempo gasto pelo móvel ao efetuar uma volta. E a frequência? Bom, a frequência, que é a letra F, né, representada pela letra F, a frequência é o número de voltas que a roda gigante efetuou dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Então, a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Tá certo? Quando só tem uma volta, tem aqui embaixo, né? Relação entre período e frequência. Quando só tem uma volta, então a frequência, número de voltas igual a 1 e o tempo é o período. Então, por isso que a frequência é igual ao inverso do período. Bom, vamos ver. Primeiro, a velocidade tangencial ou linear. Né? A fórmula para você, toda vez que você quiser calcular a velocidade tangencial ou linear, tá certo? Tangencial ou linear. No movimento circular uniforme, você usa essa equação aí, ó, V igual a 2πrf, onde R é o raio do círculo e onde F é a frequência do movimento, que já dissemos antes, é o inverso do período. Não é? A frequência é o inverso do período. Então, toda vez que quiser a velocidade escalar ou linear, está aí a equação. Não 2πrf, R é o raio do círculo, F é a frequência. Tem uma tabelinha aqui ao lado para que a gente consiga relacionar, né, o ângulo em graus com o ângulo em radianos. Por exemplo, quando o móvel dá uma só volta em graus, ele descreveu um ângulo de 360 graus. Isso corresponde a 2π radianos. Se ele descrever meia volta, só é dividir por 2. Se ele descreveu meia volta, o ângulo deixou de ser 360, caiu para metade, 180. E o ângulo é π radianos. Eu estou mostrando isso porque nas equações, nos problemas pode aparecer um ângulo
em graus e você vai ser obrigado a transformar para radianos. Então você tem que conhecer a relação. 360 graus, 2π radianos. 60 graus, digamos no problema, 60 graus, x radianos. Você faz uma regra de 3 e determina. Então está aí a velocidade escalar, 2πrf. Agora a velocidade angular, que é a letra ômega, né? A letra ômega. Se você comparar com a velocidade de cima, tá certo? É só tirar o r. É só tirar o r da fórmula de cima. Então a velocidade angular é 2πf, não tem o r. 2πf. Onde f é a frequência e todo mundo sabe que a frequência é o inverso do período. Tá certo? Então veja bem, se eu estou querendo analisar a velocidade linear, a fórmula 2πrf. Agora, se eu quero passar para angular, tiro r, fica 2πf. Vamos ver finalmente a relação entre V e ômega. A relação entre V e ômega, tá certo? Ó, V é 2, ômega é 2πf, lado esquerdo. E o V é 2πfr. Olha, o que está em vermelho, ó, 2πf que está em vermelho, eu posso trocar o 2πf pelo ômega. Não é? O 2πf que está em vermelho é igual ao ômega no lado esquerdo. Então, trocando o 2πf pelo ômega, nós ficamos com a relação. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o r. V igual a ômega r. Relação muito importante, porque você conhecendo uma das velocidades e o raio, você consegue determinar outra velocidade. Relação entre V e ômega, velocidade linear e velocidade angular. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre a aceleração no movimento circular e uniforme. Tá certo? Você está vendo aí uma partícula, né, um móvel, fazendo um movimento circular, tá certo? Ele tem uma velocidade que em cada ponto é tangente à trajetória e tem uma aceleração centrípeta que está dirigida para o centro. Você está vendo o desenhozinho aí, a velocidade e a aceleração centrípeta. Quando nós estudamos a cinemática vetorial, nós mostramos que a aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. E o desenho está mostrando isso. A aceleração centrípeta e a velocidade, né, elas são perpendiculares. O nome dela é centrípeta porque ela está dirigida para o centro. E a aceleração centrípeta, para calcular, só é pegar o quadrado da velocidade linear e dividir pelo raio do círculo. Está aí a aceleração centrípeta, né? Pega-se o quadrado, pega-se a velocidade linear, eleva-se ao quadrado, divide-se pelo raio. Pronto, encontramos a aceleração centrípeta. Certo? Agora, pela relação anterior, que a gente pode voltar para você verificar, né? Pela relação anterior, ó, V é igual a ômega R. Eu vou substituir esse V lá na centrípeta, ó, o V que está na centrípeta, eu vou substituir por ômega R. Quando eu fizer isso, certo? E simplificar ali com o raio, eu vou chegar a essa nova expressão da aceleração centrípeta, né? Substituir o V por ômega R. Eleva ao quadrado direitinho, simplificou ali o raio, pronto. Ficou com essa equação. Duas maneiras de calcular a centrípeta. V ao quadrado sobre R, ou então ômega ao quadrado vezes R. A direção da aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Observação. Se alguém perguntar pela aceleração escalar, não existe, porque quando o movimento é uniforme, a velocidade permanece constante. Então, movimento circular uniforme não tem aceleração escalar. Só tem aceleração escalar quando o movimento é variado. Então, esse movimento circular uniforme não possui aceleração escalar. Ok? Só centrípeta. Vejamos agora a física que analisa a transmissão de movimentos numa bicicleta, né? Vamos aplicar a física para analisar, tá certo? A transmissão de movimento que ocorre na bicicleta. Você está vendo aí um rapaz, né, pedalando a sua bike e veja bem, ele está
pedalando a coroa, tá certo? Pedalando a coroa na figura mais abaixo, essa roda dentada maior, onde tem os pedais. Ele está pedalando a coroa, girando a coroa, e a corrente transmite essa rotação para a catraca, que é aquela correia, aquela roda dentada menorzinha. A catraca está na posição A e a coroa está na posição B. Ao girar a coroa, você arrasta a corrente e a corrente transmite o movimento para a catraca, faz a catraca girar, certo? Então, você está pedalando, a corrente está sendo arrastada e por isso a catraca está girando lá atrás. Mas a catraca está presa na roda traseira. Se você olhar na figura de cima, quando a catraca gira, faz a roda traseira girar. Tá certo? Você pedalou, fez a catraca girar. A catraca está presa na roda. A roda vai girar e a bicicleta vai se deslocar. Olha aí a transmissão do movimento de rotação da catraca movimento de rotação da coroa, né, onde você pedala, para a catraca, e o giro da catraca fazendo a roda da bicicleta girar. Aí a bicicleta entra em movimento. Olhando o ponto A da superfície da catraca, lá, né, naquele contato corrente-catraca, o ponto A, e olhando o ponto B, no contato corrente-coroa, esses dois pontos, tá certo? Tem que ter a mesma velocidade. Né? Esses pontos aí, eles têm que ter a mesma velocidade. Porque, repare, se o ponto A da catraca fosse mais rápido, ele ia alcançar o ponto B. Aí, quer dizer, a catraca estava se juntando com a coroa, a bicicleta estava encolhendo. Impossível isso. Então, o ponto A não pode ser mais rápido que B, nem mais lento. Porque se ele for mais rápido, ele vai se encontrar com B. Então a bicicleta encolheria. Então VA e VB são iguais, as velocidades lineares são iguais. Mas V igual a ômega R, então ômega RA igual, tá certo? E finalmente, o V é 2πf, a gente viu, 2πfr, nós vimos lá, não é? Na velocidade escalar. Velocidade escalar, 2πfr, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Só que é FA do lado esquerdo, FB do lado direito. Quando você corta os 2π com 2π, ficamos com essa relação FARA igual a FBRB. Essa relação é o que importa de tudo aí. Né? Você pode até não lembrar muito as demais que estão lá, mas essa aí, FARA igual a FBRB, é a fundamental quando a gente for estudar transmissão de movimentos de uma catraca para uma coroa. Né? Pronto, atenção, a frequência da roda igual a frequência... Não, tem alguma coisa aqui que eu preciso analisar. A frequência da roda, exato, não, tá certo, é da roda. A frequência da roda é igual à frequência da catraca. Por quê? Porque a catraca está presa na roda. Então, quando a catraca dá um giro, a roda também dá. Então, a frequência da roda é a mesma frequência da catraca. Isso para aplicar no exercício, ok? Não esquecer essa informação, que ela vai ser muito utilizada nas questões. Vamos em frente agora para resolver a primeira questão. Né? Ele está dizendo aí, né, um atuador linear, é uma máquina parecida com aquela máquina de perfurar, né? Uma furadeira, parece com aquela máquina. Só que nessa máquina aí, no atuador, o parafuso gira e a porca anda. O parafuso faz um movimento de rotação e a porca faz um movimento de translação, deslocamento linear. O parafuso está girando e a porca está caminhando, tá certo, em movimento linear. Então, vamos ver. Ele diz aí, considerando que quando o parafuso dá uma volta, lembre, o parafuso é movimento de rotação, a velocidade é ômega.
Velocidade é ômega. Quando o parafuso dá uma volta, a porca se desloca, a porca está em movimento de translação, de 2 milímetros. Tá certo? Parafuso dando uma volta, e a porca 2 milímetros. Ele quer que assinale a alternativa correta. E ele diz, vamos ler essa primeira alternativa aí. A relação entre a velocidade angular é a do parafuso, ele é que está girando. E a velocidade linear é a da porca, ela é que está se deslocando linearmente. É uma constante. Então vamos ver a solução para ver se isso está certo. Olha aí, gente. O parafuso gira, então se gira a velocidade dele é angular. É o delta-θ sobre delta-t, lembra? Deslocamento angular sobre o tempo. Agora ele diz que o ângulo é de uma volta, é 2π radianos. O ângulo é de uma volta, 2π radianos. Então ômega 2π sobre delta-t. Isso para o parafuso. Por quê? De onde veio 2π? Porque o parafuso só deu uma volta. E uma volta corresponde a 360 graus ou 2π. Ok? Para o parafuso está aí. Agora vamos pensar na porca. Então, olhando aí, a porca, ela não roda. Nesse caso aí, o parafuso é quem roda, né? Nessa máquina. A porca se desloca, tá certo? Linearmente. Então, a velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. Só que ele diz que o deslocamento é de 2 milímetros, o ΔS, lá no enunciado. O enunciado diz que é 2 milímetros. Então, V igual a 2 sobre ΔT. Muito bem, como ele pede a relação em matemática é divisão, né? Ele está pedindo a relação. Então, eu vou ter que dividir o ômega pelo V, ele quer a relação. O ômega é 2π sobre t e o V é 2 sobre t. Como na divisão a gente multiplica o numerador pelo inverso do denominador, você cortou o ΔT com ΔT, cortou o 2 com o 2, vai sobrar aí ômega sobre V igual a π. Então a relação é uma constante. A relação das duas velocidades é uma constante, que é aquele π, 3,14. Portanto, a opção A está correta, resolve a questão número 1.